Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo ao seu coração. Amém? Eu sou o Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Nesta videoaula nós vamos continuar com os estudos do capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos e vamos entrar também no capítulo 5. Você que está chegando agora pela primeira vez, já fica aqui um convite para que você possa se inscrever aqui no canal e venha caminhar conosco. Será um prazer ter a sua companhia. Não se esqueça de ativar aí o sininho para que você possa receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. Eu também quero dizer para você que tudo isso que nós estamos vendo aqui faz parte de um projeto de estudo bíblico online. Portanto, toda semana, na segunda-feira, das 8 às 9h15 da noite, nós nos reunimos para estudar um texto da palavra. E este conteúdo é o conteúdo de uma aula já ministrada e que fica gravado aqui para que você possa assistir. Mas caso você queira participar online conosco, é muito simples. Mande uma mensagem aqui para este número de WhatsApp, nós vamos interagir e eu te incluo no grupo do projeto. Amém? Bom, este capítulo 4, se nós pudéssemos aqui dar um título nesse fechamento do capítulo 4 e do início do capítulo 5, nós podemos dizer que nós vamos ver ao longo deste conteúdo de hoje que lutas existem interna e externamente nas igrejas, na igreja de Cristo Jesus. E o objetivo aqui é entender que Deus está conosco e que Ele nos fortalece em todas as batalhas, mas quando nós pregamos o evangelho com ousadia, com coragem e intrepidez, lutas com certeza acontecerão. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, quero convidar você a fazer uma oração comigo. Feche os seus olhos, vamos chamar pela presença do Espírito Santo para que ele possa nos acompanhar nessa jornada. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, papai, pela oportunidade de mais uma vez podermos estudar um texto da tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo possa nos acompanhar neste momento, abrindo, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, nos dando sabedoria e discernimento para que possamos compreender os mistérios da tua sagrada Escritura. Em nome de Jesus oramos e agradecemos a ti por tudo. Amém. Amém, queridos. Vamos fazer então o seguinte, eu vou fazer a leitura do verso 32 até o finalzinho aqui, o 37 do capítulo 4, para encerrarmos aqui este capítulo, e aí entramos depois na sequência no capítulo 5. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, então você me acompanha com a sua Bíblia. Qualquer dúvida, você já sabe, deixa aí nos comentários e a gente vai interagindo, tá bom? Então diz assim o texto da palavra de Deus. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham, com grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Assim termina aqui, queridos, o nosso capítulo 4. E observem o seguinte, que o fato de João e de Pedro terem sido presos e ameaçados, como nós vimos aí no final da aula anterior, isso não ameaçou e nem tampouco afetou a vida espiritual da igreja. Os irmãos, eles oravam e todos eram cheios e foram cheios do Espírito Santo novamente. E destes versos do 32 ao 37, Lucas, que narra aqui o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai destacar para nós algumas características de uma igreja cheia
do Espírito Santo. Eu quero aqui elencar algumas dessas características para você. A primeira, ela é uma igreja que cresce e que se multiplica. Observe que o texto fala da multidão dos que creram. Ou seja, queridos, esse crescimento, ele se trata de um crescimento exponencial, de um crescimento verdadeiro e diário. Uma outra característica que nós podemos elencar aqui é que ela era uma igreja e tem que ser uma igreja solidária. Observem que o texto também fala que da multidão dos que creram era um coração e uma alma, ou como nós lemos aqui, um coração e uma mente. Ninguém se considerava exclusivamente sua e nenhuma das coisas que possuía. Tudo aquilo que eles tinham, porém, eles davam, eles vendiam e davam o dinheiro. Voluntariamente eles faziam isso para o quê? Suprir as necessidades dos outros. É importante você abrir um parênteses aqui, porque infelizmente nos dias atuais, algumas pessoas têm deturpado essa compreensão daquele momento histórico da igreja primitiva para tentar idealizar uma política socialista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alguns historiadores, inclusive, relatam que naquele momento a igreja vivia essa onda de se desprender dos seus bens e doar tudo aquilo que tinha, porque eles esperavam a volta iminente de Jesus. Portanto, para eles não fazia sentido. Jesus prometeu nos levar para um reino, vai nos dar um reino onde nós não precisamos de nada aqui, ele vai voltar em breve. Tanto é que ao longo da história da igreja, você vai ver que a hora que a ficha foi caindo, que o tempo de Deus não é o tempo do homem, e que esse breve de Jesus não era o breve deles, as coisas entram no seu devido lugar. Portanto, não há nada de mal e de errado em você ter o seu patrimônio, de você ter a sua casa, de você pensar na sua aposentadoria, de você ter a sua poupança. O que a Bíblia nos ensina é que tão somente nós não podemos colocar o nosso coração no dinheiro e que nós temos sim, quando abençoados por Deus, abençoar a vida dos nossos irmãos. Quando sim, nós vermos um irmão necessitado, nós temos por obrigação cristã ajudar os nossos irmãos. Agora, muito cuidado, porque estão deturpando isso, trazendo aí um estereótipo de que Cristo Jesus era um revolucionário socialista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo contrário. Amém? Bom, seguindo então aqui, o testemunho e a pregação da igreja, ela era no poder do Espírito Santo, e é assim que a igreja tem que ser. Observem que o texto também fala, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Nós lemos isso no verso 33. Jesus havia orientado, queridos, que eles receberiam o poder do Espírito Santo para uma finalidade. Atos 1:8 fala sobre isso. Receberão poder para ser minhas testemunhas. Então a igreja aqui estava cumprindo aquilo que Deus disse que deveria ser e acontecer. Será que a igreja de hoje também está cumprindo este papel? Pois bem, a igreja pregava Jesus Cristo, queridos, com bastante coragem, com bastante ousadia. A igreja, portanto, cheia do Espírito Santo, ela é atacada pelo diabo, interna e externamente. E é isso que nós vamos ver agora no capítulo 5. Eu vou fazer a leitura aqui, portanto, do capítulo 5, do verso 1 até o 11. E aí nós vamos fazer aqui alguns comentários sobre isso. Com certeza esse texto agora é um texto que você já ouviu falar, que você conhece, e aí não vai ter dificuldade, é uma narrativa, portanto não tem muita complexidade, mas vamos extrair deles os ensinamentos para a nossa vida. Amém? Leio, continuo lendo na Nova Versão Transformadora. E diz assim o texto. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com a sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos,
mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar, sim ou não. Como pôde fazer alguma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas você mentiu para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? E ela respondeu: sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito Santo do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. Uau! No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Que forte isso, hein, queridos? Nós vemos aqui, evidentemente, um ataque interno. Um ataque onde Satanás se vale de algo muito perigoso que nós chamamos de hipocrisia. Nós terminamos o capítulo 4 falando aqui de José, que era um levita, que era apelidado pelos apóstolos de Barnabé, e que esse cara fez uma contribuição generosa para a igreja. Entenda até, por princípio, que os levitas eles não possuíam propriedades em Israel, na Terra Santa. Mas talvez essa propriedade de José fosse algo que tivesse sido dado para a família nas terras de Chipre, que era sua terra natal. Portanto, a generosidade de Barnabé gerou ali, queridos, neste casal, Ananias e Safira, uma inveja. E eles então fizeram uma oferta mentirosa e foram punidos severamente por Deus. Queridos, o homem engana o outro homem. O homem engana a mulher, mas o homem não engana a Deus. E o que eles tentaram fazer ali não era apenas parecer bom aos apóstolos, mas eles se esqueceram que ao entregar aquilo à igreja, você está entregando a Deus. E enganar a Deus não adianta, queridos. Não tem nada que você possa fazer que Deus não saiba o que está no seu coração. Portanto, existe aqui algumas coisas que eu quero pontuar com você. Primeiro, o pecado da hipocrisia. Observe como diz o verso 1 e 2, que havia esse casal e que eles resolveram então vender uma propriedade e levar ali uma parte do dinheiro aos apóstolos. O nome Ananias, por incrível que pareça, significa cheio de graça. E Safira significa bela. Mas o pecado da mentira e o pecado da hipocrisia os tornaram passivos do julgamento de Deus. Eles venderam a propriedade por um valor e ofertaram a Deus um valor diferente, como se fosse o verdadeiro. Deus não pediu nada para eles. Eles não tinham obrigação de fazer nada. Pedro disse para eles isso daí. Pedro disse para ele: olha, cara, tu vendeu, era direito teu, doar ou não. Ou então chegar aqui e escolher o valor que você ia doar, sim ou não. Mas não venha dizer que isso aqui foi tudo o que você adquiriu na venda do teu imóvel. Portanto, a mentira, queridos, ela é a irmã gêmea da hipocrisia. Weisberg,
Ele diz que a hipocrisia ela é a dissimulação deliberada, a tentativa de fazer as pessoas acreditarem que nós somos mais espirituais do que realmente somos. Um segundo aspecto, a origem do pecado. Da onde parte essa ideia? Pedro deixa claro, de Satanás. Olha o que Pedro falou para ele no verso 3. Então disse Pedro, Ananias, por que você encheu, Satanás, preencher o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? E mudando o valor da venda do campo. Satanás, queridos, é o pai da mentira. Satanás, ele é um homicida perverso. João 8,44 fala sobre isso. E foi ele quem colocou no coração daquele casal a prática da mentira. Observe que ele não consegue derrotar a igreja com ataques externos. Por não conseguir, então, o que ele tenta fazer? Ele se apropria dos próprios cristãos para tentar atacar a igreja de Cristo Jesus. Paulo nos exortou aos presbíteros e falou sobre isso aos irmãos de Éfeso, sobre esse perigo. Quando a gente chegar lá em Atos capítulo 20, nós vamos ver sobre isso daí. Portanto, nós devemos, queridos, nos revestir de toda a armadura de Deus para não cairmos nas ciladas do diabo. Não devemos ignorar os ardis desígnios de Satanás. Ele realmente é muito astuto. Um terceiro aspecto que eu quero comentar aqui com você é que o objetivo daquele pecado não era simplesmente contra os apóstolos, mas não, era contra Deus e a sua igreja, porque a oferta era uma oferta para o Senhor. Por isso, o nível de seriedade que Deus tratou aquela situação. Eles mentiram contra o Espírito Santo, como nós vimos aqui no verso 3. E o Espírito Santo é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. E todo pecado, queridos, ela é uma ofensa à santidade de Deus. Observem que no Salmo 51, verso 4, Davi declara, pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os seus olhos. Mas o pecado daquele casal teve uma perversidade maior, de quebrar a unidade e a comunhão na igreja. E eu quero falar do quarto aspecto desse texto, que é o julgamento do pecado. Por que Deus foi tão incisivo no julgamento? Para que nós pudéssemos entender e aprender que com Deus não se brinca. Não adianta você querer tentar enganar a Deus. Não adianta você querer tentar mentir para Deus. O julgamento ali, queridos, foi imediato, foi fatal. Entenda que se você está tentando fazer alguma coisa ou fazendo contra a igreja ou contra o Senhor, ele pode estar tendo misericórdia de você e não levando juízo sobre a sua vida agora, porque a esperança e a expectativa dele é que você se arrependa dos seus pecados. E o casal não teve essa oportunidade. Eles foram mortos e foram enterrados. Paulo declara que nós somos julgados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Não foi o caso da disciplina eclesiástica aplicada aqui. O julgamento ele foi direto da parte de Deus. E o resultado desse julgamento? Olha aí como eu falo, que Deus é pedagogo por natureza. Ele tinha o objetivo de nos ensinar, de ensinar a igreja daquela época, que estava começando ali os seus primeiros passos, de que ele é um Deus justo, de que ele é um Deus verdadeiro e com ele não se brinca. E aí o efeito pedagógico foi positivo. Nós vimos no verso 11 que sobreveio sobre aquela igreja, sobre aquelas pessoas, um grande temor de todos quanto ouviram a notícia daquele acontecimento. Grande temor, queridos, e reverência santa, vamos assim dizer, caiu sobre a igreja. E se Deus matasse todos aqueles que mentem na igreja hoje, eu fico pensando se nós teríamos muita gente habitando nas igrejas hoje. Quantos, à semelhança de Ananias e de Safira, estão hoje
vivendo na igreja. Tome muito cuidado com aquilo que você propõe no seu coração de fazer para o Senhor. Ele lê a sua mente, ele sabe tudo o que está acontecendo dentro de você, e contra isso não adianta você querer impedir ou bloquear, porque o atributo de Deus, da onisciência, está muito além do que você possa imaginar. Amém? Seguindo, portanto, então, para a parte final do capítulo 5, eu quero ler agora para você aquilo que está do verso 12 ao 42. Então, eu quero que você me acompanhe na leitura do texto bíblico aqui. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniram regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. E muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e os seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e o colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo essa mensagem de vida, disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo e, conforme haviam sido instruídos, e sem demora, começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram e reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, viram que os homens não estavam lá. Estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora, mas quando abriram as portas não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então, alguém chega com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo, ensinando o povo. O capitão e os seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, aonde o sumo sacerdote os confrontou. Não lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome deste homem, disse ele. E o mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram e o penduraram numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à direita dos príncipes e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida, disse aos demais israelitas: cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás, surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e os seus seguidores se dispersaram e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e o seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas, se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel,
chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e, por fim, os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação em nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Estamos agora, então, diante de um novo modelo de perseguição. Um modelo de perseguição vindo de fora, um ataque vindo de fora. Lucas, ele vai relatar aqui que a igreja, queridos, ela vinha crescendo, marchando de forma triunfante. Lá no verso 12, nós vimos que o povo continuava unido, né? Eram admirados de fora, das pessoas que estavam fora, e cresciam de maneira múltipla. Portanto, as multidões se convertiam. E aqui ele fala, pela primeira vez, ou uma das poucas vezes, que as conversões se davam também por mulheres e crianças. As mulheres são citadas aqui neste momento. E milagres, curas e libertações eram realizados pelos apóstolos, mas nem todos estavam felizes com o crescimento da igreja. A origem da perseguição, ela volta aqui, no caso, a acontecer por aqueles que já tinham começado anteriormente, nos capítulos anteriores, que eram os religiosos judeus, o sumo sacerdote, os saduceus e os religiosos. Um outro aspecto interessante é que a perseguição ela era motivada por inveja, porque o crescimento da igreja e a demonstração do poder de Deus causou naqueles homens uma inveja. E eles então tinham ali erudição, tinham conhecimento, mas o poder de Deus se manifesta por intermédio dos homens incultos e leigos, que eles não conseguiam entender aquilo que estava acontecendo. E o que acontece? A gente vê aqui que logo no começo, na primeira perseguição que nós vimos aqui no capítulo 4, eles prenderam somente Pedro e João. Mas agora todos os apóstolos foram presos. Os saduceus, eles não criam na ressurreição do corpo e nem na existência de anjos. E olha que coisa interessante. Deus é tremendo. Ele, porém, vai mandar um anjo para libertar os apóstolos da prisão. E eles aparecem, queridos, várias vezes em Atos e sempre a serviço do povo de Deus. E eles agem sob ordens de Deus. Os anjos, eles são mensageiros de Deus. Eles dão o recado de Deus para os apóstolos e falam para eles, olha, voltem lá para o templo e continuem a pregar acerca de Jesus. Então, o que acontece? Os apóstolos obedecem prontamente. Vimos isso no verso 21. E essa libertação dos anjos gerou perplexidade, porque a hora que os caras viram o que tinha acontecido, não entenderam nada. Ficaram confusos. Os guardas, eles chegam lá no templo, eles vão, prendem novamente os caras, e aí depois quando vão buscar para levar para o interrogatório, cadê os caras? E aí vem a primeira acusação. Olha, eu não disse para vocês que vocês não deveriam falar mais de nome desse homem, de Jesus, nem pregar sobre a doutrina dele, muito menos dizer que nós somos os responsáveis pela sua morte. E aí entra mais uma vez o testemunho dos apóstolos nesse cenário. Primeiro, nós vemos aqui uma obediência obrigatória e prioritária àquilo que Deus havia mandado ser feito. E os líderes, né, estavam fazendo ali a acusação aos apóstolos de estarem fazendo isso, mas eles também se sentiam acuados porque os apóstolos estavam pregando sobre Jesus e acusando eles de serem o mandante, de terem matado Jesus, de terem crucificado. E os apóstolos falam, olha, várias vezes ali vocês já viram no capítulos anteriores que o Pedro, depois quando discursou, e também no capítulo 4, falando, olha, aqueles que vocês mataram, ele foi ressuscitado por Deus. E hoje está à direita do Senhor. Todos ali, queridos, eram orientados pelos apóstolos que, para ser aceitos e se redimir desses pecados, deveriam se arrepender. E esse perdão e a dádiva divina
faria com que também neles habitasse o Espírito Santo. Pedro afirma mais uma vez que aquilo que aconteceu em Pentecostes, e que ele falou lá, que ele pregou, e depois ele saiu pregando por onde ele esteve, que era necessário que os homens se arrependessem e crescem no Senhor Jesus. E qual a conclusão? A conclusão é que nós vemos no verso 32. Nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim, o Espírito Santo de Deus outorgou para que nós lhe obedecessem. Os apóstolos, queridos, eles testemunharam aquilo tudo que aconteceu com Jesus, inclusive, a sua ressurreição. E o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus estava com eles para capacitá-los a testemunhar aquilo que eles tinham visto. E na última parte dessa narrativa, nós vemos aqui a intervenção providencial a favor da igreja. Olha que coisa interessante. Deus se usa de Gamaliel, um homem lá do Sinédrio, para poder então agir em favor da igreja. Eles estavam ali, estavam querendo matá-los, e aí Deus então entra e usa esse homem Gamaliel para que ele pudesse trazer ali o seguinte: olha, já apareceu aqui um tal de Teudas, depois um tal de Judas da Galileia, foram 2 líderes religiosos, mas que fracassaram. Então vamos fazer o seguinte: se esses homens são de Deus, a coisa vai dar certo. Até porque se vocês matarem eles e o que eles estão pregando é de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. Agora, se vocês simplesmente deixá-los ir, vamos ver o que as coisas acontecem. E o Sinédrio, então, toma uma dupla decisão, como nós vimos ali. Mais uma vez, eles tentam proibir, os apóstolos de continuar pregando o evangelho, mas mandam, antes de liberá-los, dar uma surra neles, pensando que isso fosse inibi-los ou que isso fosse simplesmente fazê-los desistir. Pelo contrário, os apóstolos saíram dali, apanharam, foram surrados, açoitados, mas saíram dali regozijando por sofrerem afrontas por causa do nome de Jesus. E pensa que eles pararam? Claro que não. Continuaram pregando. A perseguição, queridos, ela é feita por Satanás com o propósito de calar a igreja do Senhor Jesus. Mas, na verdade, mal sabe ele que aquilo que ele faz contra a igreja, Deus usa para refinar, para aprimorar, para aperfeiçoar, para fortalecer a sua igreja na terra. Amém? Que benção que você ficou comigo aqui até o final. Na próxima videoaula nós estudaremos o capítulo 6 e o capítulo 7 simultaneamente. Portanto, não perca. Continue aqui caminhando conosco. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva e vamos seguir junto nessa jornada. Que Deus abençoe você grandemente e, se Deus quiser, até o próximo vídeo.